Gente, eu não tenho nada de pessoal, nem contra, nem a favor, nada é pessoal. Mas eu sempre me baseio numa amplitude maior. As coisas não são apenas simples números ou fatos. Sempre são envolvidas por um universo bem maior do que a gente imagina. E vi um vídeo, que eu aqui não quero nominar, não é nada contra o pessoal do vídeo, muito antes, pelo contrário, até admiro eles, mas falando sobre a intenção do nosso ministro Paulo Guedes, que sempre é coberta de boa vontade, mas às vezes a pessoa se envolve demais com o macro e não observa o micro. Por que eu estou falando isso? Porque eles também elogiaram, assim como eu até admito que diversos outros brasileiros também devem ter elogiado a atitude do nosso ministro, que fala que menos Brasília e mais Brasil. Ou seja, ele quer que o dinheiro seja mais dirigido aonde ele é realmente aplicado, que é nos municípios. Concordo plenamente, não tenho a mínima dúvida de que tudo isso daí está completamente certo. Mas eu, que sempre atuei mais nos municípios do que na federação, eu gosto de lembrar, eu não falo por falar, eu falo porque vivi. Eu fui chefe de gabinete em Brasília, de deputado federal, onde absorvi a amplitude da administração pública, mas a minha vida inteira foi lutando no município, participando de campanhas eleitorais de prefeitos, de vereadores, de deputados, tanto estaduais como federais, que são feitas as campanhas nos municípios. E as administrações também municipais, das quais nunca participei diretamente. Eu já falei, eu nunca ganhei eleição municipal. Todas as vezes o meu candidato perdeu. Por quê? Porque eu sempre quis o melhor. Mas, infelizmente, no Brasil, o melhor dificilmente ganha. A exceção, nós vimos agora, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas, infelizmente, aonde nós temos um país com o eleitorado mais corrupto do mundo, agora está melhorando, mas ainda está muito longe do ideal, a gente tem visto realmente o mal vencer o bem. Agora estamos no caminho correto, agora o bem está vencendo o mal, mas começou agora com Jair Messias Bolsonaro. E eu quero lembrar que quando eu falo, é porque eu participei, quando eu era chefe de gabinete de deputado federal, nós atendíamos mais ou menos 30 cidades. Então eu convivia diretamente com os prefeitos. Os prefeitos, aliás, talvez até seja exagero, mas faziam mais reuniões em Brasília conosco do que nos seus municípios. E vocês não sabem a safadeza que era. O que tinha de prefeito que levava amante na casa dos outros, e tinha mulher de prefeito, que era esposa de prefeito, que se dava com a mulher verdadeira do outro prefeito que levava amante, e que ia lá na boa conversar como se tudo tivesse normal. Isso eu estou falando para vocês verem o mínimo. A roubalheira, então, nem se fala, que era tudo coletivo. Mas o que eu quero deixar claro é que eu participava das reuniões. Eles achavam com certeza, não, o Sérgio, como é assessor, chefe de gabinete de deputado federal, deve ser bandido igual, então não tem problema em participar. E eu participava e assistia e ouvia coisas que capaz de arrepiar o cabelo do botão de qualquer cidadão. Estou falando botão país da África, viu, gente? Bom, mas aí existiam as tais, como sempre existiu, eu não sei se é esse exatamente o nome, Associação Municipalista Brasileira.
um nome mais ou menos semelhante, que congregava os prefeitos do Brasil inteiro. E aí eu já ia, além de quando eu ia como chefe de gabinete do deputado federal, eu ia também, eu já falei, eu fiz programa de televisão, programa de rádio, eu ia lá porque eles achavam que eu era também jornalista. E como todos sabemos, não é novidade para ninguém, jornalista, como é normal, vive atrelado com prefeitos, vereadores, deputados, tal, onde sai grande parte do seu dinheiro, do seu salário. Não adianta esconder. Jornalista, com raríssimas exceções, já falei, são todos vagabundos iguais. E aí eles me consideravam, não, o Sérgio deve ser o outro jornalista vagabundo igual aos tantos que estão aqui, e não me impediam de eu participar. Como fui em diversas reuniões aqui em Belo Horizonte, da minha casa, do Minha Casa Minha Vida, onde eu ia como sendo elemento da prefeitura, que os prefeitos me convidavam para ir nas reuniões, se vocês vissem a safadeza que é, lá só se ensinava a forma de burlar o executivo, se fosse ele estadual ou principalmente federal. O estadual é que ensinava as pessoas a serem malandras. Não, porque tinha que ter uma renda familiar de no mínimo X tal, e aí eles davam, não, você pega um recibo de autônomo, se você fosse doméstica que fizesse limpeza na casa de fulano tantas vezes por semana, pega um recibo, e assim por diante. Só se ensinava a safadeza. Só. Para quê? Para atender os eleitores que eram favoráveis ao prefeito, ou seja lá a autoridade que fosse, que estivesse participando da escolha dos pretendentes das casas, ou cabos eleitorais que às vezes nem precisavam e nem queriam, mas que eram obsequiados também, enfim, vendiam até o direito das casas e tal. E nas associações, nas reuniões das associações municipalistas brasileiras, ou coisa que o vale, acho que era esse o nome, gente, não tinha lição de como ser um bom prefeito, como fazer uma boa administração, era lição de ser safado. Olha, você tem que fazer licitação dessa forma, porque aí você leva tal e tal vantagem, você tem que fazer isso assim. Gente, era aula, me desculpe a expressão, mas eu não posso falar diferente, era aula de putaria. Lá não era ensinado ao prefeito se tornar um bom administrador, ao vereador se tornar um bom assessor do prefeito, não, era como fazer para roubar. Isso não é de agora, gente, isso vem acontecendo, eu estou falando na época, o presidente era Fernando Henrique, já naquela época, já tinha lição de como ser ladrão, ensinada, claro, aos prefeitos, secretários, vereadores que participavam daquelas reuniões. É uma safadeza que vocês não imaginam. Então eu não minto, eu tenho medo quando eu vejo o ministro Paulo Guedes, que eu sei que é uma pessoa bem intencionada, mas não conhece isso que eu estou falando aqui agora, falar, não, chega menos Brasília e mais Brasil, vamos entregar a verba direta aos prefeitos. Ministro, o senhor vai estar deixando de passar na mão de 513 mais 81, né? São 594 ladrões profissionais, que são os deputados e senadores, mais o pessoal que os rodeia lá e tal. Pode botar judiciário, tudo envolvido nisso. Mas eu estou falando assim, as decisões que antes eram tomadas de Brasília para beneficiar, talvez fosse essa palavra, os municípios, agora o senhor vai entregar o dinheiro na mão direta de 5.600, mais ou menos, que são os prefeitos brasileiros, ladrões da maior categoria. Gente, eu fico estupefato quando eu vejo a turma pensando assim, não, são os coitadinhos, o prefeitinho lá naquela cidadezinha do interior. Gente, deixem de ser trouxas, deixem de ser idiotas.
deputado federal, deputado estadual mas vamos dizer, deputado federal e senador não chegam nem nos pés em termos de ladroagem, de safadeza de qualquer prefeitinho do interior do Brasil. Os caras parece que nasceram para aquilo. Eles têm uma criatividade, uma facilidade de roubar que vocês não imaginam. Às vezes o cara fala assim, não, bom, o deputado federal falando de tal, foi lá no município lá e tal, e deu um show. Gente, vocês não sabem que quem deu show foi o prefeito, que fez o deputado acreditar que ele era o bom, que ele ia fazer as coisas. Faz porra nenhuma, chega lá, qualquer prefeitinho no interior dá 1000 voltas em deputado federal e senador. Qualquer prefeitinho. Vocês não imaginam a capacidade, a inventividade que esse povo lá do interiorzão tem. Ele é obrigado, gente. Porra, ele é um cara que viveu muito mais tempo na merda do que o deputado federal, do que o senador. E ele é obrigado. Não é para sobreviver, não. Para enriquecer, ele tem que ser um malandro muito maior do que os outros. Então eu quero deixar bem claro, eu tenho muito medo desse projeto do ministro Paulo Guedes. Não estou aqui discutindo a intenção do ministro, eu sei que é das melhores possíveis, ele é um espetáculo de pessoa, de capacidade e tal, não tenha dúvida disso. Mas ele não tem, infelizmente, o conhecimento do que é a verdade desses nossos politicozinhos de nível municipal. São campeões de patifaria. Cuidado, cuidado, eu estou avisando, depois no queixo. Tchau.